Nós escolhemos um título para essa pregação, tá? Para essa ministração. E aí, para ajudar a sonoplastia, né? Que gosta de colocar o título aqui na frente. Reconstruindo o que importa. Nós vamos fazer uma leitura no livro de Neemias, no capítulo 13. Nós vamos ler apenas um versículo, tá? E não tinha como a gente começar aqui nesse culto não falar em algo que falasse sobre organização, né, sobre administração, e sobre o que Deus ele faz através da nossa entrega a Ele em sacrifício diante do que se propõe a fazer, tá? Eu tenho um tempo cronometrado aqui, então vou colocar o cronômetro, tá, para facilitar aqui. E aí nós vamos ler a palavra do Senhor, tá? Em Neemias capítulo 13, versículo de número 30. Neemias 13, 30. Podemos ler? Dessa forma, purifiquei os sacerdotes e os levitas de tudo o que era estrangeiro e lhes designei responsabilidades, cada um em seu próprio cargo. Também estabeleci regras para as provisões de lenha, determinando as datas certas para serem trazidas e para os primeiros frutos. Em tua bondade, lembra-te de mim, ó Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? E aí, deixa eu só zerar aqui, que agora deu um negócio aqui no... Bora lá. Gente, nós vamos conversar um pouco, e a palavra de Deus, ela nos traz muitas estratégias, muita orientação acerca de tudo que nós nos dispomos a fazer em nossa vida, né? Seja a nossa vida cristã, seja a nossa vida em construção de comunhão e de intimidade com Deus, tá? E como tema para essa ministração, nós organizamos a seguinte ideia: a fidelidade que reconstrói responsabilidade, pertencimento, organização e comunhão. E aí, antes de tudo, eu não sei como é que está o dia a dia de leitura de vocês. Em algum momento vocês ouviram falar de Neemias, né? E eu lembro de algumas situações específicas, a gente fazer algumas citações, algumas referências em relação a este homem que reconstruiu uma cidade que estava arrasada, tá? E se a gente for tentar puxar na memória, né, no nosso conhecimento, esse livro não é apenas, esse capítulo, o capítulo 13, não é apenas o final do livro. Não é apenas a conclusão de uma história ou de uma ideia, mas é o resumo poderoso de que um coração comprometido, né, diante da presença do Senhor, pode ter respostas acerca do próprio Deus e acerca do projeto que Deus ele tem para designar no seu povo, na sua obra, no projeto de Deus, levando em consideração que todos nós estamos aqui e entendemos a nossa responsabilidade no reino, né? Cada um tem uma função no reino de Deus, cada um foi concedido um dom, né? Uma habilidade, uma aptidão. Outros conseguem, e através do Espírito, vai adquirindo habilidades, né? E vai sendo consolidado no Senhor, adquirindo experiências e se colocando na presença dele no serviço do seu reino, tá? E aí, a gente percebe aqui, no capítulo de modo geral, né, no livro de modo geral, e nesse capítulo, esse resumo poderoso do que Deus faz em relação à sua obra, em relação ao chamado, em relação às escolhas que ele faz e a responsabilidade que Deus ele tem também sobre o seu projeto e o que ele faz conosco nesse trabalho mútuo, né? Essa ação mútua. Nós temos a nossa parte e Deus tem a parte dele. A gente pode perceber algumas situações que nesse próprio capítulo, né? Nesse próprio capítulo a gente consegue filtrar e depois vocês podem ler com mais calma em casa, ameaças sutis de erosão espiritual e organizacional.
Então, no capítulo, que é a conclusão do livro, a gente vê tantas coisas, nós vemos algumas situações que precisou de um reparo, que precisou de um ajuste, de uma atenção, e se nós não estivermos ligados ao que o Espírito Santo está falando, o que está conduzindo e ensinando, nós podemos nos perder nesse processo, tá? Então é importante nós identificarmos também, e essa identificação vai ser através do próprio Espírito Santo que vai nos conduzir, nos guiar, nos orientar, e vai aparar as arestas que precisam ser aparadas e organizar tudo aquilo que precisa organizado. Então ele vai mostrar, ele vai trazer clareza em relação às erosões espirituais, né? Infiltrações. Se a gente for pensando de uma forma prática, na nossa casa, né? Hoje estávamos com o pastor Luiz no carro, e aí ele estava falando de reforma de casa, e uma das questões dessa questão de reforma de casa, é muito importante a gente perceber que existem reparos que precisam ser feitos na casa, e quem identifica é o morador, é o dono da casa, né? Então, na nossa vida espiritual, em tudo que nós fazemos, no nome do Senhor, pelo Senhor, nós precisamos identificar as questões que são as complicações, identificar e buscar no Senhor a estratégia para essa resolução. Em Neemias, ele buscou orientação da parte de Deus e orientação na palavra de Deus. Quando ele ia usando a palavra e dizendo, olha, a palavra do Senhor diz isso aqui, tá? Então, vamos nos organizar. E aí nós percebemos também versículos pilares de uma fé vibrante e fiel, urgente para os dias atuais também. Então nós precisamos trabalhar essa fé no modo que ela fique vibrante e que a gente tenha esse pilar, né? E compreenda a fidelidade de Deus, compreenda que Deus ele tem um negócio na nossa vida, a gente precisa se organizar enquanto povo de Deus, tá? O primeiro tópico é acerca da responsabilidade. E aí, a purificação ativa, tá? Nós vamos ver como fundamentação bíblica, né? Dentro do que Neemias ele estava construindo e se apercebendo no decorrer desse processo, dessa história, nós vamos ver a orientação para a remoção do que é estranho, das alianças, das misturas. E aí, você, como homem e mulher de Deus, precisa ter essa percepção. Você, como homem e mulher de Deus, precisa ter esse discernimento. Porque esse discernimento ele é adquirido quando nós nos debruçamos, buscando a palavra do Senhor, e a palavra de Deus ela nos dá orientação, e Deus, ele quando inicia projetos ou chama você para assumir projetos, a primeira coisa que ele diz é, olha, medita no livro da lei de dia e de noite, para que você não tropece, para que você, no decorrer do processo, não deixe o mundo entrar, né, nessa relação, que é uma relação entre você e Deus. Não deixe o inimigo se utilizar de instrumentos para que você não cresça e se desenvolva. Então a gente precisa, nesse processo de responsabilidade, porque quando nós somos chamados à responsabilidade, nós somos chamados a uma purificação, e uma purificação ativa. Não é ficar aguardando Deus aparecer numa sarça. Ele pode fazer isso. E ele faz. Ele marca encontros com os seres humanos, com os seus filhos. Mas é a gente entender que nós temos uma participação ativa. Nós caminhamos, buscamos, oramos, nos consagramos, buscamos orientação da parte de Deus. E isso é importante. Purificação. Romper essas alianças que não te acrescentam em nada. Essas alianças que fazem você ficar refém de tantas situações complicadas. Romper e não se misturar com coisas que não foram delegadas ao meu e ao teu respeito. Porque Deus ele desenvolveu um projeto para mim, para você, e para esse projeto ele já designou o espaço, o ambiente em que você deve estar. Como indivíduos e comunidade, nós somos responsáveis por limpar os nossos corações. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. E nós precisamos limpar os nossos corações dos ídolos, dos pecados, das influências mundanas. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Amados, uma vez que temos essas promessas,
Purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Congela aí. A gente tem aqui a informação do que contamina o corpo e o espírito. Hoje eu estava vendo, eu me esqueci, Mil Homens, como é o nome do sobrenome dela? Valnice Mil Homens. Aí apareceu de repente a ministração dela, ela dizendo: eu tenho que ter a responsabilidade que esse corpo que leva à presença do Senhor precisa ser cuidado. A gente tem que ter responsabilidade com a nossa saúde física. E aí, meu companheiro está olhando ali com o rabo de olho, já está soltando indireta ali. E a gente precisa ter cuidado com a nossa saúde. A gente precisa cuidar, a gente precisa ter momentos de sono, de descanso, uma alimentação saudável. Andar de bicicleta, correr, caminhar. E aí não é só no corpo, né? Mas no espírito também, porque existem questões espirituais que nós precisamos ter cuidado. E nós precisamos estar ligados, porque a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue. E se existe uma luta, existem seres espirituais, nós vamos ser confrontados, nós vamos ser atacados. E a gente precisa ter esse cuidado. E aí, precisamos limpar o nosso coração. E quando nós chegamos diante da presença do Senhor, no altar dele, precisamos pedir, orar, para que Deus ele limpe os nossos corações, tá? Diante dessa responsabilidade, nós precisamos entender que nós vamos, em alguns momentos, tomar decisões difíceis. Tem situação que não vai ser fácil. E vai ter momentos em que haverá um posicionamento. E esse posicionamento deve ser um posicionamento pelo Senhor, né? E recebendo a orientação do Senhor. Em alguns momentos nós vamos precisar ser firmes, mesmo quando as situações são situações desfavoráveis e que, ao invés de causar uma popularidade, vai causar uma impopularidade, né? E aí vai olhar e vai dizer, é o chato, a chata da história, né? E aí precisamos pesar pela nossa saúde espiritual. Josué, capítulo 24, 14 e 15. Josué 24, 14 e 15. Agora temam ao Senhor e sirvam-lhe com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Então é se despir desses ídolos, desses deuses, né? As ferramentas e as estratégias mundanas que nós utilizávamos anteriormente para o nosso benefício, né? Para que a gente pudesse socialmente se posicionar. Isso não nos serve mais. O que nos serve é andar conforme os estatutos do Senhor. A fidelidade, ela começa com a coragem de assumir responsabilidade pelo nosso estado espiritual e pela pureza da nossa vida e da comunidade. Vamos para o segundo ponto. Pertencimento, identidade restaurada. E aí a gente vai ver aqui que estava uma bagunça em um determinado momento, né? E aí eu vejo nesse capítulo uma realocação, né? Uma recolocação de peças fundamentais, sacerdotes, levitas, colocando cada um dentro do seu quadrado, deixando cada um com a sua responsabilidade, trazendo o que direito era de direito, analisando e observando as escrituras, porque a não observância das escrituras nos permite andar distantes, e aí a gente diz que serve a Deus, mas aí a nossa conduta, a nossa vida está distante de Deus. E aí a gente vai ver essa organização. E aí eu fiquei, né, porque eu vou conversando com o Senhor e algumas coisas vão vindo na mente. E aí, especificamente, faz tempo, né, que eu li o livro de Neemias. E aí eu estava sentado, e aí o Senhor disse, vá para o último capítulo do livro de Neemias. Vá para o capítulo 13. Aí eu, amém, Senhor. Aí fui, comecei a ler. Eu disse, eita Jesus, que estreito. Que negócio estreito. E aí cheguei e depois eu disse, eu entendi, Senhor. Eu entendi. E Deus, ele preza pela organização. E a gente vai entender um pouquinho. Deixa a gente chegar nessa parte de organização, tá? Então, em relação ao pertencimento, reestabelecimento dos papéis.
É preciso identificar os papéis, restabelecer os papéis, deixar os papéis organizados, né? E aí a gente começa a entender dentro desse processo aqui, estamos tratando de levitas, de sacerdotes, e aí a gente vai perceber que eles não eram funcionários, né? E nós precisamos entender que nós não somos funcionários aqui dessa casa, né? Nós somos parte vital desse projeto. Foi Deus que colocou a gente aqui. Nós não somos funcionários. Nós somos cooperadores do reino do Senhor. Somos pessoas que são parte desse projeto e Deus nos uniu com os nossos dons, com os nossos talentos, né, com as nossas habilidades essas que estão sendo aprendidas por alguns. E se a gente fizer uma retrospectiva, se a gente olhar, vai olhar e vai dizer, poxa, eu amadureci de um tempo para cá, eu mudei tanto minha postura e tantas coisas que eu aprendi, coisas novas. Isso é muito bom. Vamos ler 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 9. Vocês, porém, são geração eleita. Olha aí, ó. Vocês foram eleitos. Eu não sei quando aconteceu a eleição. Eu não sei se foi aberta, se colocaram lá as urnas para botar as cédulas. Mas vocês foram eleitos como reino de sacerdotes, nação santa e povo que pertence a Deus. Você quer mais nomenclatura do que isso? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui, esse texto não precisa de definição, já deixa a gente alegre e feliz com tudo que Deus ele fez. E elegeu cada um, colocou cada um aqui para a glória do seu nome. Tá? O pertencimento está ligado à identidade em Deus e à função no corpo. Amém? Eu vou só acelerar porque, meu Deus, o relógio ali já está querendo gritar. Pertencer a Deus e à sua comunidade nos dá identidade, propósito e responsabilidade uns com os outros. Então a gente vai ligando, tá? E o Senhor foi ligando, me dando essa ligação. Eu fiquei muito feliz porque Ele concedeu o desejo do coração a gente falar sobre a organização e é muito importante nós fazermos isso, tá? Em relação à organização, ordem para o serviço, e a gente vai ver a expressão dele, de Neemias, estabeleci turnos, ou seja, eu organizei o tempo e organizei turnos, escalas, para que a obra ela pudesse ter continuidade, para que as coisas acontecessem em tempo hábil, porque recursos já foram dispensados. Porque Deus já providenciou e já tocou no coração do rei para que houvesse espaço e para que o trabalho fosse feito. E aí a gente vai perceber que precisou de organização. Imagine, às vezes a gente tem um coração disposto, uma alegria enorme em servir, mas a gente não organiza o nosso tempo, não organiza a nossa vida. E nós queremos fazer muita coisa no reino, na casa, na obra, mas nós precisamos organizar a nossa vida. Para quando a gente fizer, a gente não se atropelar. E as coisas do Senhor se faz com sabedoria, com ordem, com decência. Planejamento e estrutura, né? Precisamos ter planejamento e estrutura, cada um no seu lugar, excelência no serviço. A organização é um ato de adoração que honra a Deus e capacita a comunidade a cumprir o seu propósito. Olha aí, ó. Guarda essa definição e a gente vai trabalhando e vai entendendo o quão importante nós estarmos organizados. E o último tópico, o quarto, seria a comunhão com Deus. E não tem como fazer tudo isso. A gente pode ter organização, responsabilidade, planejamento, mas se a gente não tiver comunhão com Ele, nós estamos perdidos dentro desse processo. Tudo para o culto e para a glória de Deus. Ele é o alvo de tudo. Mateus 22, 37 e 38. Mateus 22, 37, 38. Jesus respondeu:
Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. Jesus, ele, em determinado momento, disse: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas elas serão acrescentadas. Então ele é o primeiro. Ele deve ser o alvo principal, o alvo de tudo. A adoração como estilo de vida. Nós precisamos construir uma adoração como um estilo de vida. Romanos 12 e 1. Romanos 12 e 1. Precisamos ter esse entendimento, que a nossa vida ela é uma continuidade, né, nossa vida espiritual, porque nós fomos feitos novos e novas na presença do Senhor. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é só vindo aqui. Este é o culto racional de vocês. Esta é a forma que vocês se relacionam com Deus. Entendendo que nós oferecemos a Ele um sacrifício vivo. E que a nossa vida ela é construída em comunhão com Ele e em um relacionamento íntimo e profundo. A presença de Deus como prioridade. Atos 2 e 42. Atos 2 e 42. Presença de Deus como prioridade. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Louvado seja o nome do Senhor. Presença de Deus como prioridade em tudo que fazemos. A reconstrução, a verdadeira reconstrução espiritual, culmina numa comunhão profunda, né, com Deus. Expressa em adoração sincera em uma vida transformada. Glórias sejam dadas a Deus. E para finalizarmos, nós precisamos entender. Assim como Neemias, ele entendeu dentro desse processo. Se você ler lá no início do capítulo, tudo o que aconteceu, o coração dele é aflito, triste, angustiado por uma notícia que ele recebeu. A comunhão que ele tinha com Deus, o dedicar-se em oração, a observância nas Escrituras, porque se a gente olhar a sua trajetória de vida, a gente vai ver que uma pessoa que observa a palavra do Senhor, que busca discernimento, direcionamento de Deus, ela presta um serviço com excelência e ela vê a mão de Deus estendida em todos os passos. Porque ele já vai se encarregando, dando sabedoria, discernimento, e as coisas elas vão se organizando, e é como se fosse um quebra-cabeça. E as peças elas vão se encaixando. Porque Deus, ele se encarrega de fazer tudo dar certo. Precisamos buscar reconstruir o que importa. E dentro dessa reconstrução, precisamos de responsabilidade, um senso de pertencimento, organização e comunhão. Amém?